Olá, bem-vindos ao podcast Ato Falho, sua pausa semanal de conhecimento e reflexão sobre comportamento humano, saúde mental e estilo de vida. Eu sou a Beatriz Monteiro. Eu sou a Ellen Corrêa. Sou a Gisele Oliveira. E para se manter em dia com as novidades do programa, é só seguir o @podcast Ato Falho nas redes sociais. É curioso como não sei dizer quem sou, quer dizer, sei o bem, mas não posso dizer. Sobretudo, tenho medo de dizer. Porque no momento em que tento falar, não só não exprimo o que sinto, como o que sinto se transforma lentamente no que eu digo. Clarice Lispector. Ao nascer, temos a certeza que o mundo gira ao nosso redor. Temos pouca consciência dos nossos limites e de quem somos. Conforme crescemos, vamos desenvolvendo a consciência da nossa individualidade e a nos autoavaliar e perceber que o outro também nos avalia. Nesse espelho duplo, voltado para mim e para o outro, desenvolvemos a autoestima, que é a maneira como nos avaliamos e valorizamos quem somos e como agimos nos diversos e complexos eventos da nossa existência. Quando a gente fala, de autoestima, acho que a primeira coisa é entender o que é o auto, da autoestima. Não é alto de altura. Não é alto de Não é altura. a mesma coisa. E Não é alto de altura. E nem de automóvel, né? Mas é que as pessoas elas acham que é alto com L, alto de altura, de alta, e não alto voltado para si mesmo. Aí elas falam autoestima e baixa estima. E é alta não é, né? autoestima e baixa autoestima. Verdade. Por isso que eu quis fazer essa distinção semântica aqui. É bem, Gibi, boa sacada. E acho que é bem importante, né? Porque o auto é muito ligado ao eu, que a gente é, como a gente se percebe mesmo, né? O que eu sou, como eu me vejo, enfim, o que eu sou no mundo, que é o conceito de self, né? Sim, eu tô abanando a cabeça, como sempre. Numa mídia em que ninguém me vê, eu estou aqui abanando a cabeça. Mas é isso, é me perceber enquanto ser humano, me entender que eu tenho um passado, eu tenho um presente, eu tenho um futuro, né? E que eu sou separado do outro, né? Todas essas representações mentais da nossa experiência é que construi o que a gente é, né? Eu sou o que eu fui, o que eu serei, o que eu sou agora, né? E dá pra compor uma música com isso. Achei poético. Concordo. Nessa Daria. individualidade toda. E até, né, quando a gente pensa nesse conceito de self, de auto, de consciência, a gente está falando de uma coisa que é muito natural do ser humano, né? Por mais que alguns animais tenham algum nível de consciência, algum nível de self, a maneira como a gente tem, a consciência que a gente tem, é o que caracteriza a raça humana, tá? Então, por mais que a gente goste de cachorro, gato, enfim, não é ser humano, eles não têm consciência que a gente tem tão elaborada, né? O ser humano é a única espécie que tem consciência de que é ser humano, né? E o que isso significa, os potenciais significados, essa é a distinção, né? Quando a gente pensa em animal, né, Bi, pegando até um gancho, tem um self básico, né, que é muito voltado para o aqui e agora. Um peixe, ele entende no aqui, no agora, que ele está na água. Um peixe, ele não entende de quem ele nasceu, quanto tempo faz, que ele tem um futuro, né? Ele só entende que ele está ali no agora, assim como a maioria dos animais, né? Que é pensando, né, nesse nível de eu, no nível de consciência, no nível de self, tem esse self que é mais básico, né? Que é o aqui e agora. Algumas espécies conseguem se identificar em espelho, essas coisas, mas meio que termina aí, né? O reconhecimento de si, né?
Um peixe não consegue. Essa segunda camada que você citou, né, de conseguir se reconhecer no espelho, alguns chimpanzés, orangotangos, eles conseguem, que é a segunda camada do eu, que é o self objetificado, né, que é você ter a consciência do seu próprio estado mental. Então, entender que tá triste, entender que tá feliz. Alguns animais conseguem chegar nesse segundo nível de self. E é exclusivo do ser humano, e foi isso que fez, né? O sapiens evoluir em relação aos demais humanoides. É humanoides mesmo que fala as outras raças? Os outros homos, Vou deixar humanoide, se não for, vocês humanoide. podem corrigir, tá? Pode escrever nas caixinhas do comentário. Mas ter a questão abstrata, então não só conseguir entender essa questão do aqui e agora, me reconhecer no espelho, mas é isso, né? Entender que eu tenho um passado, que eu tenho uma história, que eu desenho, que eu tenho sonhos, que eu acredito, não acredito em Deus, quem é minha família, o que eu sou, me observar, né, questionar, me autoavaliar, né? Então, esse nível de profundidade é exclusivo mesmo da gente. Então, quando a gente pensa em autoestima, autocontrole, autoimagem, esse primeiro auto é esse nível de consciência abstrata que a gente tem sobre a gente mesmo, né? É quando eu consigo me olhar de fora e me perceber como um indivíduo separado e consigo ter uma visão mesmo abstrata de mim mesma, né? E como o ato falho é conhecimento, as espécies, elas são primatas hominídeos. Não é humanoide, é hominídeo. Obrigada, Bi. Aqui um conhecimento que mudou a vida de centenas de brasileiros, né? Obrigada. Fez toda a diferença de agora em diante, é isso. E é muito legal, né, fazer esse paralelo mesmo entre a gente, o ser humano e pensar que a gente é animal, porque às vezes a gente esquece disso. Tanto que quando a gente nasce, a gente não tem ainda esse conceito abstrato, né? Esse conceito de auto, de indivíduo, de individualidade, a gente só começar a desenvolver depois de 2 anos, né, assim, com mais clareza, com mais claridade. Tanto que uma criança, ela vai se reconhecer no espelho a partir de 2 anos só, né. A fase das birras, né, de 2, 3, até mais ou menos 4 aninhos, que é quando a criança começa a usar pronome pessoal, né, mim, meu, não quero, não é meu, enfim. Eu não É, sei é se ne vocês viram um vídeo que é uma menininha, eu não sei a idade dela, mas ela deve ter isso, 2, 3 anos. E a família tem uma Alexa, né? Tem um Echo Dot, alguma coisa assim. E a menininha, ela tá indignada porque a Alexa não sabe o nome dela e ela fica falando pra mãe dela: fala pra ela o meu nome. E aí Ai, meu a Deus. Alexa não sabe o nome dela. É a coisa mais linda. Eu vou procurar, Tá deve no ser TikTok, depois eu gostosinho. mando pra vocês. E então por isso que também nessa fase, né, meninas, 2, 3 com bebê. quando a criança também tem muita birra, porque é nesse momento que ela tá começando a entender que ela é um indivíduo separado, essa noção mesmo, abstrata, né, de conceito, é muito simbólico, né, porque é o alto, é o eu, né, é o meu desejo. Então, nessa fase, é a fase da birra mesmo, né, é normal, faz parte do processo. E aí, ao passo, né, que com 4 anos é quando a gente tem a completude da memória episódica, que é a memória de fatos, né, que acontecem na nossa vida. E aí é quando a criança começa a contar a história dela mesma, né? Então, a gente nasce ainda muito animal,
né? A gente ainda é. Por mais que a gente tente lutar muito contra os nossos instintos, a criança ela demora a desenvolver esse conceito mais profundo, né? De identidade, de individualidade, de self, né? Do auto. De o que sou eu, né? Um conceito mais Uhum. complexo. Mas essa idade, essa fase, né? A partir dos 2 anos de idade, tem esse nome de adolescência do bebê, porque é isso, assim, é o começo do reconhecimento de identidade, de self, que é muito similar em termos de busca por independência, de alteração de comportamento, salvo as devidas proporções, claro, mas ao da própria adolescência mesmo, né? Que é um outro momento de reconhecimento de identidade, né? E a gente também começa a criar altos conceitos, né? Autoconceito, que é aquilo que a gente sabe da gente mesmo, né? Sabe aquela redação bem legal de processo seletivo, né? Escreva 20 linhas dizendo quem você é. Nossa, bem legal, você foi bem Legal. legal mesmo Ai, agora, gente, mas né? eu desafiei as coleguinhas de RH. Quem é que nunca mandou fazer essa redação? Atire a primeira É, pedra, não é Quem mesmo? aqui nunca escorreu uma lágrima porque tinha que dar esse tipo de redação? porque não Porque tinha também escolha. faz. Exatamente, porque também isso faz parte do desenvolvimento profissional, não é mesmo? É, a gente caminha com processos seletivos ruins para que a gente possa correr com bons processos seletivos. É isso aí. Então, quando a gente fala isso, assim, que é óbvio, né, dentro de um processo seletivo, que você vai falar que você adora ler livro, sendo que a gente nem lembra quando foi a última vez que pegou um livro na mão, e isso não tem problema, né? Tipo, cada um vai descobrir o que quer fazer, mas aí fala que ouve Mozart, enfim, né, para parecer uma coisa que não é. Mas quando a gente para e pensa quem a gente é, no que a gente é bom, né? Quais que são as nossas fortalezas, o que a gente está se desenvolvendo, enfim. Isso tudo é o nosso autoconceito, né? Como eu me vejo no mundo, né? E a gente também tem alguns autoesquemas, que é o quê? Alguns atalhos que a gente cria, sei lá. Eu posso falar que eu sou uma pessoa que falo alto. E aí eu não preciso gritar e nem relembrar de todas as vezes que eu realmente falei alto. Eu já tenho isso formado na minha cabeça, né? Eu não preciso falar, sei lá, Esse é um fato que eu sei sobre mim, né? exato, e sem ter que pegar provas de todos os comportamentos que eu tive. Eu já criei um esquema ali. Eu já sei que eu sou uma pessoa XPTO, sem necessariamente ter que contar todos os comportamentos que eu tenho sobre aquilo, né? E tem muito desse autoconceito, desses autoesquemas, essas informações que a gente tem a respeito da gente mesmo, que não são necessariamente conscientes, né? São informações, são coisas que a gente sabe sobre a gente mesmo de maneira muito mais intuitiva, muito mais, é, muito mais atuadas, né? Coisas que a Uhum. gente faz e escolhe para nós mesmos baseados em autoconceito, do que necessariamente coisas que a gente percebe sobre nós mesmos. E às vezes alguns autoesquemas eles também podem ser herdados, né? Então, eu sou desastrada como meu pai. Eu nem sei mais por que eu tô falando isso, mas às vezes já ouvi tanto, a gente vai lá tanto para coisas positivas quanto para coisas não tão bacanas, você acaba colocando aquela catarapuça e criando também um outro esquema, né? Não deixa de ser também uma maneira de se interpretar, pegando alguma coisa que alguém trouxe pra gente, Eu acho né? que isso é muito forte, por exemplo, com quem vem de família italiana, por exemplo. Eu não vejo Uhum, isso necessariamente com outras descendências, mas família de italiano, é, muitas famílias de descendentes de italianos têm isso, né? De se reconhecer a partir de características que são dadas para este tipo de família. Ah, uhum, então eu sou assim mesmo. Italiano fala com as mãos. Ah, eu sou assim uhum. mesmo. E assim por Por diante, sangue né? italiano, né? É, e isso, assim, eu nunca parei para pensar se eu efetivamente utilizo muito as mãos, ou se pessoas que não são italianas também falam muito utilizando as mãos. Uhum, Só sei que essa informação que eu recebi
portanto, esta informação é verdadeira, é algo que eu reconheço em mim, que eu atuo sobre isso, mas não necessariamente algo que foi construído, não é nada pensado ou refletido a respeito de mim mesmo. E eu acho que essa noção de autoconceito e de autoesquema é isso, são coisas que a gente pensa a respeito de nós mesmos, que não é grandemente refletido e que a gente meio que instintivamente vai colocando isso em formato de ação, né? Fazendo escolhas ou se declarando uma série de coisas. E é óbvio, você pode ter um autoconceito que seja mais parelhado e objetivo, assertivo com o que você realmente é. Ou, às vezes você tá com um monte de autoesquema que você só tá reproduzindo o que te falaram, enfim, e que não necessariamente reflete quem é, né? Por isso que tá tudo ligado com autoconhecimento, de fato, né? E quando a gente também pensa nesse conceito do eu, a gente não pode ignorar o quanto a gente é complexo e multifacetado, né? A gente não tem um aspecto só, né? E às vezes a gente se vê diferente em situações diferentes, né? Com o mesmo comportamento. Às vezes, frente a uma pessoa, a gente é super seguro, né? E a gente fala, putz, eu sou muito seguro, eu me banco. E aí, frente a uma situação com outros agentes, a gente se acusa, porque a gente é complexo, a gente tem a nossa autocomplexidade. Ou, por exemplo, até a história das caixinhas, né? Sei lá, dois jovens que estão estudando medicina, né? Que estão estudando para passar em medicina. Uma moça, ela, além de estudar para fazer medicina, ela é uma excelente musicista e também joga tênis, né? E um outro rapaz, ele só estudou para passar medicina. E aí os dois não passam. Qual que vai ter o maior nível de frustração? Provavelmente o rapaz que só estava fazendo aquilo, né? A moça que tinha uma maior que tinha outros aspectos da vida e outras frentes de selfies ali desenvolvidas, ela provavelmente vai ter uma maneira mais fácil de lidar com frustração, porque ela não colocou todas as fichas dela em uma única situação, né? Se eu sou workaholic, eu fico desempregado, toda a minha energia estava voltada ali só para o trabalho, 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 e eu só me reconheço a partir dessa identidade profissional. Então eu sei que eu sou um bom analista financeiro, né? Eu sei que eu sou um analista financeiro, é isso que eu reconheço como identidade. Quando tem qualquer estremecimento, bom, pronto, fico arrasado, né? Isso é um golpe muito forte nas coisas que eu sei a respeito de mim. E aí, pensando, né, que a gente já entendeu o que é o alto da autoestima, que é o conceito de eu. O meu nível de consciência sobre mim, sobre eu mesma. Mim mesma, eu mesma, professor Sobre mim mesma. Pasquale, sobre mim mesma. Que a gente tem um autoconceito, né, que é tudo aquilo que a gente sabe sobre a gente mesmo. E aí entra a autoestima, né? Que é o quê? É um processo de avaliação mesmo, né? Como que eu me vejo? Como que dentro do que eu me vejo, qual o valor que eu tenho, né? Como que eu me julgo? Eu sou boa, eu sou má, né? O que eu Autoestima tenho é, autoestima é o que eu sinto a respeito das coisas que eu penso sobre mim mesmo. e como eu me julgo, né? Uhum. Tá muito ligado também à valorização, né, Bi? A gente Assim, está falando dos 3 pilares, né? De autoimagem, autoconfiança e autoaceitação. eu não conheço esses pilares. Eu vou Eu ficar também quieta. não. É, Vou ficar não quieta, eu não era. conheço esses pilares, não. É, É porque quando a gente fala de autoimagem, a gente está falando dessa questão do valor, né? Do quanto você está se vendo ali. A gente fala da confiança, é o que você comentou, que ele acabou de comentar agora. E o outro é o quanto você se aceita. Tendo essa imagem, tendo esse valor, o quanto você se aceita. E aí tudo isso a gente mistura e joga em autoconfiança. Ou em autoestima, autoconfiança. e assim,
uma pessoa também, ela pode até reconhecer aspectos positivos. A gente pode até olhar pra gente e ver coisas que a gente ver aspectos isolados que a gente gosta, que a gente considera positivo, mas não necessariamente se valorizar como um todo. Eu posso até falar, putz, eu sou uma boa leitora. Sei lá, né? Ou eu escrevo bem, mas ainda assim isso não ser suficiente para eu entender o meu valor, né? Para eu entender que isso é valorável, por mais que eu tenha um aspecto que eu goste. E o inverso também é verdadeiro, né? Às vezes eu posso pensar, putz, eu ainda não sei me colocar, às vezes eu posso ser um pouco impulsiva em algumas situações, mas eu gosto de mim, né? Eu acho que eu tenho valor, eu acho que eu sou uma boa pessoa, né? Autoestima parece um pouco quando uma empresa ela vai ser vendida, enfim, e aí vem alguém e faz a valoração, né? Quanto que aquela empresa vale, né? Autoestima é quase isso com a gente, né? Quanto que eu valo? Qual que é o meu valor, né? Então, e óbvio, né? Quando a gente está falando disso, como as pessoas nos veem também tem um impacto importante, né? Não, de fato, até porque as primeiras informações que a gente recebe a respeito da gente mesmo e como a gente deveria se sentir sobre isso, vem das pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, a fulana é boazinha, ou aquele menino ali é um pivete, é um insuportável. Como é que era a música do Sérgio Malandro? Vocês Eu sei lembram? aquela, isso me dá um tique-tique. Não, não, Essa, aquela conheci. você pensa, Um capeta em forma de guri, é isso. Aquele ali é nossa, um, aquele ali é um capeta em forma de guri. A gente recebe essas informações e essas palavras vão entrar no coração e a gente vai sofrer as consequências como um cão, né? E aí, se a gente vai recebendo essas informações e essas informações ali ao nosso redor trazem pra gente uma série de sentimentos negativos, né? Então, eu sou mesmo um mau aluno, ou eu sou mesmo indisciplinado, etc. É, a gente fica com essas informações durante muito tempo para nos definir, né? é verdade. E aí eu acho que conforme, né, Bi, você vai também, né, ouvindo isso, enfim, como que você vai crescer? Você vai quase querer justificar também, né? Você falou a coisa da música do Sérgio Malandro. Imagina alguém que cresceu ouvindo isso. Pois é. Se você vai recebendo essa informação de maneira consistente, e aí tudo que você faz é interpretado dentro dessas informações. É muito fácil a gente fala sobre autoestima, né? Mas se a gente recebe certas informações desde muito cedo, de maneira muito consistente, é muito difícil a gente não se interpretar também de maneira injusta. Então, uma coisa que eu acho que é relativamente negligenciado. Boa parte das informações a respeito de autoestima e autoconceito só agora está sendo relativamente voltado para minorias. Mas a gente tem minorias, né? A gente tem marcadores sociais que historicamente eram equiparados com aquilo que era rejeitável. E aí você vai escutando aquele monte de estereótipo, aquele monte de informação distorcida. Das duas, uma, ou você se entende daquela maneira e fica provando, e fica uma vida tentando provar que você é diferente daquilo, o que é um tipo de prisão, ou você se entrega para aquela percepção, o que é um outro gênero de prisão, né? De qualquer maneira, aquilo que eu sei sobre mim e a forma como eu me sinto sobre essas informações que eu tenho é muito prejudicada pelas informações que vêm de fora, seja dos nossos pais, dos nossos familiares ou da TV, né? Perfeito. E quando a gente vai até para julgamento de valor, é curioso, né? Porque eu tenho uma cunhada que ela tem um cabelo enrolado e agora ela tá passando por transição, parou de usar, parou de fazer progressivo, enfim. E aí, faz tempo já, ela falou pro meu pai, ai, meu cabelo é ruim, alguma coisa assim, né? Aí meu pai falou, ele é ruim por quê? Ele bate em você? Uhum. Ele é ruim porque ele bate em Não. você? Muito piada de tio de pavê, muito fofo.
É, mas é verdade, assim, É. né? Tipo, quando a gente pensa na construção de valorização, se eu tô falando que o cabelo é ruim, eu tô julgando um valor sobre aquilo, né? Não existe cabelo ruim ou cabelo bom, né? Existe cabelo diferente. São pessoas diferentes. Então, e não que um seja ruim e o outro seja bom, é diferente só, né? Uhum. Então, é bem importante quando a gente pensa em grupo minoritário e o quanto a sociedade ela imprime aí julgamentos, enfim, e é legal que a gente veja algumas bandeiras levantadas hoje em dia, né? E que esse tipo de coisa a gente também está começando a rever. É tudo muito embrionário ainda, né? Ainda não tem tantas coisas consistentes a esse respeito. Hum, Ainda é tudo muito novo, seja para seja para a questão da raça, seja para a questão da expressão de gênero, seja para a questão da forma física, né? Do formato desse corpo, se é obeso, hum, se não é. Tudo isso ainda é muito inicial. E ainda não é algo tão natural para o público em geral. E aí é por isso que é mais importante ainda que exista um esforço nessa direção, né? De criar e de construir esse tipo de conteúdo. Quando a gente tem um atendimento de crianças, por exemplo, a gente trabalha bastante justamente essa questão dessa individualidade, dessa interpretação que a criança ela consegue, né, ela tem condições de fazer sozinha, de maneira a tirar essa questão, né, da injustiça que vem na fala do outro, né? Então, é o que a mãe fala, é o que o pai fala, é o que o tio, né, fala, ou o coleguinha da escola de repente fala, a turminha, né, comenta, mas assim, mas o que que você entende, o que que você percebe? Então, todo um trabalho, obviamente que lúdico, né, de maneira muito lúdica, para que a criança consiga ir dando nome para o que ela sente, para as coisas que estão acontecendo e consiga fazer a sua própria interpretação do que está acontecendo. E não com base o tempo todo no que, né, na interpretação do outro, né, uhum. de uma forma injusta em relação ao outro. É um trabalho muito de formiguinha, né, porque você está lidando com toda uma sociedade, né, um monte de pessoas ao redor, você trabalhando para que aquela criança com os conceitos dela totalmente, né, em construção ainda, consiga ter ali forma autônoma mesmo, né? Ter a opinião de si mesma. Começar a criar essa autonomia, né? Isso, exato. Essa estima por si mesmo. E aí, Não pensando é. até num contexto, dependendo da questão, né? Lidando com uma família, com um grupo familiar que também tem suas próprias limitações nesse ponto, né? A gente pode estar falando de limitações, como a gente pode estar falando literalmente de uma família, às vezes, muito tóxica, por exemplo. É, Uhum. Né? E o E, quanto essa criança vai desenvolvendo essa autoestima, esse conceito de si mesma, né? Totalmente baseado em interpretações muito injustas, né? porque a diferença entre persistente e, sei lá, teimoso é só semântica mesmo, né? São a mesma, tem o mesmo sentido, mas um tem uma conotação muito diferente da outra. E aí a criança não vai ter esse tipo de. Nem a gente, enquanto adulto, muitas vezes tem esse tipo de discernimento. E aí ensinar para a criança que ela pode qualificar a si mesmo, valorizar a si mesmo, ou reconhecer a si mesmo, é um trabalho muito poderoso, né? Uhum. Sem dúvida. E aí já vai criando até uma capacidade aí de amor próprio mesmo, né? Que é a gente conseguir olhar pra gente, ver valor na gente mesmo, ser gentil, né? Conosco. Às vezes a gente consegue perdoar o outro, mas não consegue se perdoar, né? Ou, tipo, pegar leve com a gente, né? Ter uma questão de cobrança muito forte, enfim. É, claro que ter clareza, né, dos pontos de oportunidade, enfim, dos pontos que a gente sabe que tem para melhorar, ninguém é perfeito, mas ao mesmo tempo sim, ser gentil com isso, né?
A gente perdoa muito o outro pelas falhas, pelas limitações, mas a gente geralmente não tem esse mesmo tipo de gentileza com a gente. Então, por exemplo, o outro não saber, tudo bem, ele tá só aprendendo, etc. Se a gente não saber, meu Deus, eu sou burra, eu não Absurdo, acredito né? que eu não sei isso. A gente faz isso com a gente mesmo, né? Eu tinha uma criança próxima que ela não queria ir pra escola, porque ela estava com vergonha que ela não sabia ler. Só que, tipo, ela tinha 6 anos. Ela tava indo pra escola pra isso, né? Não, mas não tem ideia ainda. Olha, Uhum. que bom. Que bom, né? E assim, muito também da nossa autoestima, ela vai ter uma manutenção de acordo com quão é relevante ou não aquilo pra gente, né? Por exemplo, se hoje eu jogar futebol e eu não fizer um gol, nossa, isso vai ter um impacto de zero na minha autoestima, porque para mim é totalmente irrelevante a questão de futebol. Então, dependendo da situação, se aquilo não for tão relevante pra gente, vai impactar zero na nossa autoestima, no nosso autoconceito, né? Agora, em situações que são muito relevantes ou até mesmo de comparação, aí isso pode impactar super, sei lá, né? Primos que são comparados, irmãos que são comparados, né? E aí tem aquela situação que acaba ficando mega relevante, né? E que quase tudo que a gente se pauta tá dentro dessa situação, né? E a felicidade ela sempre é muito relativa, né? E se a gente mudasse a comparação com o outro para comparar a gente com a gente mesmo, talvez fosse um pouco mais leal, né? Em vez de eu ficar olhando uma pessoa que tem um comportamento X e que eu penso, nossa, queria muito ser assim. Que tal olhar para mim de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, e ver como foi a minha linha de evolução? Talvez seja mais justo me comparar comigo mesma do que olhar a grama do vizinho, que sempre vai ser mais bonita, né, que a minha. É porque, de novo, a gente está falando de um conceito muito forte, um autoconceito, né, muito forte relacionado, muitas vezes, à inferioridade também, né? Então, a pessoa sempre vai se achar de alguma forma em desmérito, inferior ou em dívida por alguma questão. Só que o tempo todo você está utilizando, a gente já falou também em outros episódios, né, sobre a sua própria régua, você está se utilizando. Que é bem diferente quando você faz uma avaliação em relação ao outro. Qual a dificuldade que você tem de utilizar essa mesma régua do outro para com você mesmo. E a gente entra nesses conceitos, do quanto internamente não se percebe como uma pessoa que tem valor, como uma pessoa que merece, como uma pessoa, né, que não tem a necessidade de se sentir inferior de alguma forma aos outros. Perfeito. E eu lembrei de uma pessoa que uma vez falou para mim que a régua, ela é um instrumento de medida, então eu também uso, né, para equiparar, para colocar todos debaixo de uma régua, mas ela também é um instrumento de punição, né? Então, dependendo de como eu me vejo, eu pego essa mesma régua para me bater, né? Porque quando a gente pensa nessa questão de a busca da perfeição, da busca do 10, do 100%, 200, enfim, é isso, não tem limite, né? O que é perfeição? O que tá bom para você? Quando chegar nesse bom, né? Como que vai ser? Realmente vai estar satisfeito? Não vai estar, muito provavelmente. E a gente fala de uma busca por algo que não necessariamente está tão claro. Precisa realmente olhar um pouco e começar a perceber esse conceito que existe sobre si mesmo, né? Como que isso foi desenvolvido ao longo do tempo. Porque não é só simplesmente olhar para frente e achar que o que eu imagino que seja perfeito, o que eu imagino que vai me trazer resultados, realmente vai me trazer essa felicidade, porque estamos falando de fundamentos vazios, né? A perfeição, ela não é humana, né? Não é uma característica humana. É perfeito, aquilo que é perfeito é uma característica divina, né? E aí colocar a perfeição como meta é
encontrar uma maneira de se agredir, né? Quando a impressão que eu tenho muitas vezes é das pessoas tendo sentimentos negativos a respeito de si mesmas e fazerem a comparação para dar uma direção para esses sentimentos negativos, sabe? Não sei se Quase como vocês têm a uma mesma Exemplo. impressão. Dá um exemplo. autoconfirmação mesmo, né? É assim, eu sou péssima. Eu sou péssima porque eu não sou tão simpática quanto a Gisele. Eu sou péssima porque eu não sou tão articulada quanto a Ellen, né? O meu sentimento a respeito de mim mesma é que eu sou péssima. E aí eu fico olhando para as outras pessoas para dar um formato para me achar péssima. Sempre por essa ótica, né? É uma É, distorção cognitiva também. Ou se não, sei lá, também vai se comparar em carreira, né? Hoje eu tenho X anos e ainda tenho uma posição de analista. Aí, sendo que grande parte das pessoas que eu conheço estão como gestão. Então, tá vendo? Eu não sou bem sucedida, porque olha, todo mundo ao meu redor já tem um cargo XPTO, eu ainda tô aqui. E ignorar toda a tua história, né? Então, e quantas outras pessoas também não estão em cargos diferentes do teu? Por que você tá sempre escolhendo olhar para alguém que tá acima de você, né? Acima entre aspas, né? Comparações injustas, né? Super. Porque assim, sempre, em qualquer lugar que você esteja, sempre vai ter alguém numa situação, entre aspas, melhor, que, né, quem dá essa qualificação do melhor sou eu mesmo, né? Então sempre vai ter alguém que vai estar num lugar melhor, ou sempre vai ter alguém que vai estar num lugar de não tão bom assim. Uhum. E de novo, não é o lugar que é bom e o lugar que não é bom, mas é a qualificação, é o meu julgamento diante do que eu acho que é bom e do que eu não acho bom. Uhum. Então, de novo, a gente está falando dessa questão dessa régua. Então, se ficar o tempo todo olhando e me comparando, tendo esse tipo de comparação injusta, não levando em consideração toda a trajetória que eu tive, todas as conquistas, né, que se teve até aquele momento, utilizando isso não para crescimento, mas como punição. E aí, quando a gente pega, né, essa apanhada aí de baixa autoestima, que não é baixa estima, e sim baixa autoestima, a gente percebe então que são, né, que até quando a gente olha pra gente mesmo e não consegue ver valor nas coisas no que a gente é, né? Então, quando eu olho pra mim, eu não consigo me valorizar, eu não consigo ver aspectos positivos em mim mesma, né? Eu só consigo ver um monte de coisas que eu não sou boa e às vezes eu nem tenho clareza disso, né? Eu só me acho ruim, mas eu também não consigo entender o porquê disso, né? Se for destrinchar, às vezes não vai ter nem argumento. É uma confusão ali que faz com que eu me sinta mal, né? Não sou boa nas coisas que eu faço. Mas a gente também tem algum tipo de personalidade que é narcísica, né? Que é o oposto de você ter baixa autoestima. É quando você se supervaloriza em tudo também, né? Tipo, olha, eu sou o bom, eu me banco, sou o top da balada, né? Na lista VIP sempre, enfim, né? Quando eu olho pra mim, eu também só vejo coisa boa, né? Me supervalorizo absurdo. Então, que também não é bacana, que também não é equilibrado, né? Quando se a gente olha pra gente, a gente só vê, né, que a gente é o máximo, enfim, deve ser um pouco difícil conviver, né? O risco de a gente, né, desse tipo de pessoa acabar sendo um pouco mais arrogante, mais impulsivo, ter uma frustração maior, né? Uma tolerância à frustração um pouco mais baixa, porque, nossa, eu sou tão boa, é um ambiente, é um mundo que não tá me valorizando, né? Ai, olha, eu vou sair daqui porque não estão conseguindo ver o quanto maravilhoso sou eu, né? Tem também uma questão de responsabilizar o outro pelas coisas erradas que Toda ocorrem hora, né? também, né? O Porque quê? o Como problema assim? nunca tá em mim. Como assim? Eu responsável por isso ter acontecido? Não, foi você que não fez direito. Eu sou muito bom. Eu tô acima do bem e do mal, gata. Né? Eu não erro nunca. Então, acho que também é uma pessoa que, quando olha
né, quando a gente se olhar para né, para si mesmo, não vai conseguir entender quais são os pontos de melhoria, né, as ações, o quanto aquilo impacta na vida das outras pessoas, né? Se numa relação alguma coisa não deu certo, alguma coisa tem ali né, para melhorar, enfim, é um comprometimento dos dois, é uma responsabilidade de duas pessoas. Não dá para você jogar só em uma, né? Eu vejo no ambiente profissional o discurso, muitas vezes, de eu não consigo fazer nada porque essa empresa é bagunçada, eu não consigo fazer isso porque essa empresa é bagunçada. E eu acho que reclamar e olhar com criticidade para o ambiente é super justo e tem que fazer mesmo, mas a gente tem que também reconhecer qual é a nossa participação e quais são as nossas potenciais ações dentro daquele cenário. Eu vejo muitas vezes o movimento oposto, do tipo, eu tô aqui frustrado, mas eu não tenho do que reclamar, então eu não me dou o direito de me queixar, eu não me dou o direito de reconhecer que as falhas estão também neste ambiente de trabalho. Nenhum ambiente de trabalho vai ser ideal, nenhuma relação vai ser ideal, né? Seja profissional, seja romântica, o que quer que seja. A gente não vai ser perfeito, como vocês disseram. Sempre vai ter alguém mais bonito, alguém mais inteligente, alguém mais esclarecido, alguém com mais dinheiro no recinto. Sempre vai ter. Mas ser capaz de reconhecer de maneira com clareza é muito forte dizer, né? Mas ser capaz de reconhecer os elementos positivos e negativos que compõem um contexto, que compõe a gente, é essencial para não cair em nenhum dos dois extremos. Nem na autoestima desvairada, da euforia de que eu sou um semideus e vocês têm sorte de conviver comigo, nem eu sou o maior lixo que já existiu na face da Terra, né? Eu também acho que assim, a gente tem que ter autocrítica também, né? Faz parte desse autoconceito, da maneira como a gente se avalia. Eu só acho que a maneira da nossa autocrítica tem que ser com amor, né? Tem que ser com carinho. A gente tem que fazer carinho na gente mesmo também. Mas que isso não anule a maneira como a gente se vê, né. É importante a gente ter uma certa clareza dos pontos fortes e dos pontos fracos, e não que isso vá deixar a gen e não que faça com que a gente se sinta a pior pessoa do planeta, mas que a gente se sinta humano, porque de fato a gente é. Uhum. Não tem nada mais humano do que ter algum ponto para desenvolver. E lembra muito dessa questão do ideal, né? Fica procurando muito por um ideal e tudo mais, a gente tá falando de idealização, né? Aquilo que tá muito dentro de um plano do imaginário, do desejo, enfim, mas o quanto isso realmente está pautado numa realidade, o quanto existem realmente condições de se colocar isso em prática, disso ser algo factível. Todo mundo vai ter coisas que não é nem no ponto de característica a desenvolver. É só defeito mesmo. É só algo que se desse poderia ser diferente, mas que aquilo é daquele jeito, né? Então, É. uma pinta mal localizada, um olho mais caído de um lado, um dente meio torto do outro. Tem procedimento estético para tudo, mas nem sempre o procedimento estético dá conta da questão, né? E meio que tudo bem, porque todo mundo vai ter isso mesmo, né? Tem Certeza que a Gisele Bündchen tem chulé, gente. eu acho, ela deve ter uma unha encravada permanente. Tem um, Deve po- ter. tem uma música, né, que todo mundo tem, como é que é? Acho que chama bailarina, não tem? A bailarina que não tem? Isso. Ai, Aham, sim, coitada sim. da bailarina, eu fico com Ciranda da dó dela. bailarina, Ciranda da bailarina. Que vai falando, né? Procurando bem, todo mundo tem pereba, marca de bexiga ou vacina, e tem piriri, tem lombriga e tem ameba. Só a bailarina que não tem. E vai falando um monte de coisa que todo mundo tem, né? Todo mundo faz pecado, todo mundo tem sujo atrás da orelha, todo mundo tem bigode de groselha. E só a bailarina que não tem, mas é porque a bailarina ela é uma fantasia, né? Uhum. Ela não Pois é. é, ela não é acessível, ela não é uma pessoa, ela é uma bailarina. E o quanto, né,
a maneira como a gente se avalia influencia todos os aspectos da nossa vida, né, gente? Então a gente já falou um pouquinho da questão familiar e que às vezes até a maneira como a gente vê está muito vinculada também ao seio familiar, né? Até que é a primeira socialização que a gente tem, o quanto isso perpassa aí na vida profissional, social, mas eu acho importante dar um destaque também para a vida sexual, né? Embora eu sei que tem parentes meu ouvindo e me deixa constrangida, Opa! rola um constrangimento? Rola. Mas o quanto a autoestima afeta a vida sexual, né? Quantos relatos a gente não ouve de pessoas, sei lá, que não, né, tem que ter muito apagado, ou que na hora vai ficar pensando, ai, vai ver minha celulite, ou vai ver não sei o quê, ou vai ver, né? E aí não consegue emplacar, enfim, ou às vezes até algum tipo de Disfunção. disfunção mesmo, né? E aí fica super encanado para os homens, enfim. Eu acho que tem Não, para as mulheres também, o vaginismo, né, que é a dor, ou mesmo a anorgasmia, né, a ausência de orgasmo, também muitas vezes se correlaciona com isso, né? Eu não consigo relaxar para estar presente, para estar presente de uma maneira prazerosa nessa relação sexual. Porque, eu estou sendo visto, ou Uhum. porque essa pessoa vai colocar a mão ali e vai perceber que Vai tem um sentir. pneuzinho que não devia estar ali, e assim por diante. Mas assim, só uma dica, tá? Por mais que você com roupa, a pessoa vai ter uma ideia do teu corpo. Alguma ideia ela vai ter. A não ser que você seja Billie Eilish, que veste só roupas de homens 3 vezes maior do que ela, as pessoas vão ter mesmo uma Alguma noção, não vai ser uma noção grande ali, surpresa. acho que não. Hum. Acredito que não. Exatamente, é isso, né? É o que tá dentro da minha imaginação, do que eu vejo como defeito, e que com certeza o outro também vai ver. E que não necessariamente é importante para o outro, é relevante para o outro, né. E Exato, né? e mesmo que o outro perceba, talvez não seja, assim, tão broxante quanto é imaginado, né. Não, às vezes é instigante, é estimulante. É. Né? Então, assim, é a avaliação que eu tenho, é o conceito, né, um autoconceito que eu tenho sobre mim mesma e que eu acredito e eu coloco para tudo ao meu redor. Então, eu não gosto do meu corpo, eu não gosto das estrias, por exemplo. Então, com certeza a outra pessoa também não vai gostar. Então, eu preciso ter relações sexuais com uma luz apagada ou no máximo com uma luz, um abajurzinho ali aceso, Meia luz. né? Meia luz, né? Então, É, a gente tá falando do meu receio, do que eu tenho de receio nessa relação, do que eu tenho de inseguranças quanto a mim e quanto a como eu me vejo, e não como o outro está me vendo. É muito complicado a gente perceber o quanto, infelizmente, a gente tem a capacidade de achar que o outro tá pensando algo sobre mim. Assim, eu não tenho a menor noção, eu não tenho bola de cristal, eu não tenho o poder de ler mentes, né? De saber, não, com certeza a pessoa não vai dar certo, tem que ser desse jeito, porque senão, né, pode acontecer tal coisa. Não, quem tá pensando isso sou eu, com base em toda a minha vivência. O outro não tem nada a ver com o que eu tô pensando. São vivências, são, né, pensamentos, enfim, completamente uhum. diferentes. E a gente não pode ignorar que quando a gente também está falando de vida sexual, a gente está envolvendo muita fantasia e a gente está imerso hoje numa sociedade que é uma sociedade de imagem, né? Hoje não Opa! precisa ser, precisa parecer ser e tá ok. E também onde, tipo, muita pornografia. E, né, geralmente as modelos, elas são bem bonitas, às vezes não refletem a maioria das pessoas. Até por cirurgia plástica, né? Lá é um filme, enfim. Então as pessoas não estão ali nem prezando por prazer né, daquela relação, mas muito mais para que fique uma coisa visualmente bonita, né? E que não necessariamente se aplica na realidade. Então, eu tenho isso muito forte, e a gente também não pode ignorar que tem gente muito babaca por aí, né, então Sempre.
Sempre. A gente tá falando que relacionamentos saudáveis, pessoas que são bacanas, enfim, não vai reparar. Mas a gente sabe, a gente já ouviu muito relato, sei lá, e isso eu sinto que é muito mais forte com mulher, né, do que com homem. Tem uma pressão muito mais forte para mulher. Você não vê homem reclamando de celulite, né? É mulher. Estria, é mulher, enfim. E aí eu acho que é muito mais pesado para a mulher essa questão de perfeição, de estar magreza, enfim. Então, de ver, né, parceiros falando para as mulheres, ó, né, não consigo mais transar com você porque você tá gorda, né? Isso não é E, e incomum. aí, e aí o mais louco de tudo isso é que até aquilo que é atraente é construção social. É a única coisa cientificamente provada que causa que causa excitação sexual é, é ver outras pessoas num ato sexual. É a única coisa que neurologicamente pode despertar desejo. De resto, todas as coisas que a gente considera atraente são construtos sociais, são coisas que a gente vai construindo enquanto sociedade, enquanto comunidade. Uhum. Tanto é que quando colonizadores chegaram em lugares onde tinham povos originários, a América do Sul, por exemplo, em que as mulheres andavam com os seios à mostra, eles ficaram muito chocados porque, olha, aquilo ali é erótico. E para esses povos originários não era erótico, né? O seio era só uma parte de um corpo que gera alimento para um bebê. Não tinha nada de sexualizado naquilo. Então, O próprio é, é, conceito de dentre. praias de nudismo também, né? Vem disso. É, praia de nudismo, todo o relato é esse, né? Assim, você vai de Uhum. início, tem um choque e depois você vai dessexualizando esse espaço, né? Esse Uhum. espaço ele só é sexualizado inicialmente pelo choque, mas todas essas construções, né? Da pele clara, do cabelo liso, da pele sem estrias, do seio de tal tamanho, do quadril de tal tamanho, essas Uhum. coisas, nada disso é natural, nada disso é instintivo. E se é construído, pode ser desconstruído. Ponto. E é construído, né, justamente para uma questão de se ganhar dinheiro, né? Para Porque você manutenção de poder. Exatamente, também. Então você coloca lá que o manequim, né, os seios tem que ter, sei lá, um manequim 42, 44, não sei. E aí tudo aquilo que não se adaptar, você vai lá e tem que colocar um silicone, ou você tem que fazer uma cirurgia para retirada. E aí existe toda uma indústria ganhando muito dinheiro com todos esses padrões. E aí a gente traz aqui, né, onde fica a individualidade, onde fica a pessoa. A cultura do, da ausência de pelos no corpo feminino, por exemplo, isso foi marketing, foi propaganda na década de 20, de 30, feito para vender aparelho de barbear para mulheres, para aumentar o market share. Né? Antes disso, não existia um problema, ninguém questionava a higiene de um corpo com pelos, porque o corpo feminino também tem pelos. Mas isso foi crescendo, 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 né? Foi uma indústria que foi crescendo baseada na intimidação, né? No envergonhamento do corpo feminino. E aí, isso é um exemplo dentre milhares, né? Exato, como se o corpo feminino já não fosse diferente por si só, né? É. Ele precisa ter diversos outros aspectos que diferenciem do corpo masculino e mais outras coisas, e que com o passar do tempo e dos anos você vai trazendo isso para a questão de desempenho. Falhei, tá falhado e não se falha mais nisso. E aí, o que a gente faz com tudo isso que a gente falou? Então acho que quando a gente pensa, né, nesse processo, acho que se a gente fosse resumir em poucas palavras, eu acho que a autoestima é um processo muito grande de autoconhecimento, né, e também de aceitação. Quanto mais eu sei sobre mim, né, menos eu sou definido pelo outro, quanto mais eu me relaciono comigo mesmo, mais eu consigo ter clareza de que tipo de sentimento eu tenho a respeito dessas minhas características, e eu vou rompendo um pouco com o comparativo com o outro, né? Então, bom,
Eu tenho cabelo castanho, ponto. Acabou, isso é um fato. É um fato que eu sei sobre mim. Se eu gosto ou não gosto disso, não precisa ser definido pelo fato de que existem outras pessoas com outras cores de cabelo, né? Então, não existe autoestima saudável sem autoconhecimento, porque eu preciso saber o que eu tenho pra ter sentimentos a respeito daquilo, né? É, E é quando a gente verdade. fala também de aceitação, a gente está falando de eu me aceito como sou e consigo valorizar isso que eu sou, ou qualquer questão que a gente esteja falando aqui, né? Mas assim, é isso. Porque, querendo ou não, eu vejo também algumas pessoas utilizando a aceitação, principalmente quando a gente entra nessa Uhum. questão do perfeccionismo, né? Do querer sempre fazer o melhor e tudo mais. Mas a questão da aceitação de uma maneira equivocada, como se fosse um processo de desistir. Ah, então, poxa, não, né? Não aceitei, pronto. Não. Não é aceitar, não é conformar e nem concordar, né? É, exato. É você literalmente aceitar no sentido amplo da palavra, no sentido profundo do que a gente está dizendo, né? Então eu compreendo, eu entendo, é isso que a gente colocou sobre como que é o funcionamento com a criança. Então você interpreta, você traz valor para aquilo, para você. E não há, né? Enfim, pronto, eu me conformei, aceitei, eu estou no meu processo de aceitação, de conformação. Não, não é. São coisas completamente diferentes. E é preciso realmente entender um pouco melhor esse conceito de aceitação do que também ficar só utilizando aí nas redes sociais e achar que tá tudo bonito. Não, e é o que a gente falou mais cedo, né? A gente ama um monte de gente que tem defeitos. A gente admira um monte de gente que tem defeito. Isso significa que a gente é capaz de amar aquilo que é imperfeito no outro, né? Não é se amar apesar dos defeitos, é se amar com defeito tudo. Mas isso não significa que eu vou gostar desses defeitos, que eu vou gostar de todas as minhas características. Significa que o fato de que eu tenho uma ou outra característica que eu não gosto não define a minha relação comigo mesmo. Uhum. E que também não existe oportunidade para mudar. O que, Uhum, tipo, o que não, o que é imutável, né? Vamos aceitar. O meu uhum. cabelo é castanho. Eu não nasci com ele de outra cor. Se eu quiser ele de E outra cor, vou ter que tingir, vou ter que pagar é, cabeleireiro. pois é, mas o que dá para, o que a gente consegue com energia, respeitando o nosso próprio tempo, com muito carinho, né? Sendo gentil com a gente mesmo, entendendo que é um processo, mas que a gente entenda que dá para mudar. Também não vamos entrar numa síndrome de Gabriela, né? Eu nasci Hum, assim, eu cresci assim, não. e E acabou. todo mundo que me aceite, eu já me aceitei assim. Uai, não, né? No que a gente tem, claro, respeitando muito o nosso tempo, mas a gente também pode evoluir, né? Existe uma capacidade de potencialidade e evolução também, É. né? E ter esse É, discernimento daquilo que é potencial de ser evoluído, de ser elaborado, daquilo que a gente simplesmente tem que lidar com o fato de que aquela característica existe. é, Esse discernimento, ele também é fruto desse autoconhecimento, né? De uhum, até que ponto eu desgosto mesmo daquilo, eu sinto que aquilo precisa ser mudado, porque é algo que eu tenho um sentimento negativo, ou porque o mundo me diz que não é uma característica bacana, né? Eu uhum, falo muito orgulhosamente no meu lugar de fala de pessoa chorona. Eu choro muito, sempre chorei muito, sempre vou chorar muito. Essa não é uma característica que eu provavelmente vou alterar em mim. uhum, Eu posso melhorar essa característica tendo noção de contexto, né? Eu não uhum, vou, eu não vou uhum, sentar no chão do shopping e chorar. Eu não vou sentar no chão do Bradesco olhando o meu saldo da conta bancária, né? Então, Choro no banheiro, não, nesse é, caso. algum nível de dignidade eu vou manter, mas é isso, assim, É. eu sei que eu sou chorona e eu faço alguma coisa com essa característica, isso não muda o afeto que eu tenho por mim, é só uma característica, e aí eu elaboro ela dentro daquilo que faz sentido, né? E acho que um ponto também é não esperar a goiaba de macieira, né. Então, assim, às vezes eu vejo às vezes eu vejo muito isso em empresa, muito forte, né,
que as pessoas estão lá querendo que a pessoa dê uma coisa que não é dela, não é da natureza dela. A gente pode auxiliar, deixar uma goiaba mais bonita, tudo mais, mas não vai sair maçã dali, porque não é do chip, não é da natureza daquela pessoa. E hoje a gente tem algumas escolas até, né, que trabalham muito forte com o que a criança mostra de fortaleza e tentar exponenciar aquilo ao máximo, ao invés de ficar um tempão tentando trazer ou desenvolver aquilo que a criança não é tão naturalmente não Apta. tem apta, né? Não que ela não possa desenvolver tudo mais, mas toda essa energia para fazer a pessoa ser, sei lá, Ou mais mediano dos mais. em alguma coisa, pega o que a criança já gosta e vai lá, né? Vamos ajudar a ser uma goiaba mais bonita, então, ai, né? Agora, eu vejo muito isso, as pessoas esperando das outras o que elas não têm para dar, e não adianta, não vai sair, gente, né? Ou esperando de si mesmo, né? Pois é, Gi. Um outro ponto que é importante é que como o meio, né, as pessoas com quem a gente convive, as coisas que a gente consome, influenciam muito na forma como a gente avalia as nossas características, a gente precisa fazer uma busca por narrativas que sejam mais amplas, né? E a gente precisa apoiar narrativas que sejam amplas. Eu não vou consumir conteúdos que sejam narrativas só de pessoas que têm estética padrão. Eu não vou consumir um conteúdo que seja que não considere ou que exclua permanentemente pessoas com outros corpos, com outras habilidades, com outras histórias de vida. Até porque para dar espaço para arejar e para a gente considerar que é isso, a humanidade é plural. A humanidade ela não é enlatada. E aí, quanto mais exemplos a gente tem, mais fácil fica para a gente lidar com a diversidade de características que a gente tem também, né? Uhum. E aí eu penso tanto em redes de apoio, né, hoje YouTube, influenciadores, enfim, né, de representatividade e também a nossa rede próxima, né? Então buscar também rede de apoio que realmente faça sentido pra gente. Poxa, se a gente está numa relação, seja de amizade ou amorosa, que é super tóxica, que toda hora fica fazendo piada sem graça, né? Coisas que maltratam a gente, que colaboram para a gente ter uma valorização depreciada da gente mesmo. Pô, será que não está na hora de rever essas relações? Né? Porque tem muita gente também que sustenta algumas pessoas como piada mesmo, né? Vira o motivo de piada do grupo. Enfim, então também ter uma rede de apoio ali que faça sentido pra gente, né? Que ajude a gente a se amar também, né? E no ponto de consumo de rede social, poxa, se eu entro ali e tem só influencer que é de. Que a gente fala influencer de estilo de vida, né? Mas que todas elas têm uma proposta muito padronizada. E eu só fico me sentindo culpada, porque eu não como como elas comem, eu não faço exercício como elas fazem, eu faço escolhas diferentes. Eu não penso em produtividade 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se eu tô entrando nesse buraco de coelho, né? De só ver conteúdo que me faz sentir mal a respeito das minhas próprias características que me desrespeita, da mesma maneira eu também posso consumir outras coisas. E eu posso deixar de consumir esse conteúdo, né? Um conteúdo que seja mais próximo da minha realidade. Gente que fala sobre outras coisas, que come de outras maneiras, que faz exercício de outras maneiras, e assim por diante, né? Achei interessante também a fala da Ari no sentido de pessoas que nos ajudem, né, a se amar. E muito importante a fala no plural, porque é muito também injusto, às vezes, a gente acabar colocando numa única pessoa né, essa A responsabilidade por tornar a gente amável.
Obrigada, responsabilidade. Essa Uhum. responsabilidade, né, para que eu me sinta amada de alguma forma, me sinta, né, uma pessoa que os outros possam gostar e tudo mais. Então, assim, a gente está falando de uma rede, a gente está falando de um grupo, né, de pessoas que realmente possam me auxiliar nesse processo, né, de me amar mais. E não quer dizer que eu tenho uma pessoa, dependo dela, exclusivamente dela, não. Porque aí a gente vai estar entrando numa outra questão muito mais forte e um caminho que o retorno vai ser bem doloroso. Assim, vídeo episódio 5, que é o episódio de dependência afetiva, né? A gente não E pode deixar a gente não pode deixar como responsabilidade de um outro para definir o quanto que a gente tem valor ou não, né? Isso vem da nossa relação com a gente. É porque enquanto tá tudo bem, tá tudo ótimo, né? E todas as relações, em algum momento, ela vai ter dificuldades, vai ruir. E aí? É que vai ficar o meu amor próprio nesse momento. Pois é. Pera aí, eu vou E ali no ralo ver o que sobrou dele. nossa, eu vou fazer uma expedição pro esgoto, né, para ver se eu acho. Não dá, não Né? dá. E não só isso, né? Então, sei lá, eu sou chorona. E aí, eu deposito todo o meu amor próprio, toda a minha relação comigo mesma na mão de uma pessoa que considera isso como um grande pecado. Mas tem pessoas que não se importam, né? E aí, você conviver com outros tipos de sentimento a respeito daquela característica vai ajudando a gente a se relacionar com aquilo, né? E não entender que aquilo é um grande pecado porque uma única pessoa rejeita aquela característica, né? eu acho que um ponto também importante é a gente ficar um pouco atenta a pensamento mágico também, né? Então, se eu mudar eu tenho alguma questão com autoestima, né? Eu tenho autoestima baixa. E aí, se eu mudar um único fator da minha vida, tudo vai mudar magicamente, né? Então, sei lá, se eu fizer uma cirurgia plástica, a minha vida vai ser outra, né? Se eu comprar alguma coisa, ou se eu fizer uma ação, um comportamento, né? Mudar, sei lá, deixar de comer doce, pronto. Tudo na minha vida vai mudar, né? Então, eu acho que um pouquinho de cuidado também, porque quando a gente está falando de autoestima, a gente está falando de se conhecer, de conseguir ter uma visão um pouco mais clara de si mesmo, né? Para conseguir ter essa autovalorização como um todo. A autoestima de ninguém tá baseada em apenas um único fator. E se tiver, tem alguma coisa ali que tem que ser olhada, É né? isso que eu ia falar agora. E se tiver e for Oh, muito oh. forte, a gente está falando de um possível quadro clínico, né? Até porque é isso, né? Você coloca na responsabilidade, por exemplo, de colocar um silicone, e quando você coloca o silicone, ai, mas tá faltando ainda alguma Agora tá faltando a coisa. lipo. Agora tá faltando a lipo. Aí vai lá, gasta horrores, né? Estamos falando de novo de quadro clínico, né? Uhum. Gasta horrores para fazer lá uma lipo. E aí termina a lipo, tá linda, maravilhosa, todo mundo elogia, né? Mas poxa, se olha no espelho ou enfim, ainda tá faltando alguma coisa. Ah, é um curso que eu tenho que fazer para conseguir um cargo X. Então assim, de novo, a gente tá falando dessa régua, não tem fim. Tomar muito cuidado com essa questão do pensamento mágico, né, de colocar numa única coisa essa responsabilidade e perceber que ao longo do tempo você vai mudando também esse padrão, nessa coisa que você colocou ali como seu próprio desafio. Essa autopercepção é importantíssima. Percebeu, tá diferente, vai procurar um psicólogo, um psiquiatra, faz bem. Procurar ajuda. Procurar ajuda, exato, faz bem. A gente pode estar falando, é sério, né, de um quadro clínico, realmente. A pessoa fica realmente dentro disso e não consegue sair. Até de disforia mesmo, de dismorfia, né? De uma relação muito complexa consigo mesmo, um desconforto muito grande consigo mesmo e colocar toda essa complexidade em cima de uma única característica, né? Corporal ou não corporal, né, também. E eu acho que um outro ponto importante, né, é que a vida ela não é só feita de altos e também não é só feita de baixos. Ela sempre vai ter os dois, né? Tudo passa.
Seja uma coisa boa, seja uma coisa ruim. Então, a gente também todo mundo vai ter fracasso, rejeição, desapontamento, frustração. Todo mundo passa por isso, não tem nada de mais humano do que isso, né. E se também estiver no alto, vai acontecer alguma coisa que vai estabilizar ou vai ficar monótono e vai querer uma outra coisa, enfim. E não é isso que vai definir quem a gente é, né, isso vai construir a nossa história, enfim. É só um ponto que se tiver num momento difícil, calma, vai passar, né, e não é porque fracassou em alguma coisa ou alguém rejeitou a gente ou a gente teve uma frustração, que a gente é a pior pessoa do planeta, né, é menos que a pedra do asfalto, enfim, né, é um momento. Adorei, rapidinho. Adorei o seu tudo passa, né? Tudo passa, tudo sempre passará como uma onda no mar. Mas você É. misturou aí como uma onda no mar e Nelson Ned. Ai, Não sei, não, Nelson gente. Ned. Nelson Ned, tudo passa, Ah. tudo Tudo Não, você que tá pensando passará. nessa música, para. eu tô falando de outra. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como Ah, o é mar. verdade. Também tem No essa fala indo nessa e música. Conheço. no indo. Não, na verdade eu estava pensando num versículo bíblico mesmo, gente, eu fui mais foi uma frase bíblica. É o melhor, o conselho para um rei sábio, né? Não, tô falando da música do Lulu Santos mesmo, como uma É. onda. Bom, Ele, olha aqui, e gente, a gente literalmente quando tá a gente aqui, fala. ó, com a diversidade, tá vendo? Que coisa linda. É isso, Não, é e é assim, isso. e de novo, né, até reforçando o que você relatou, né, essa questão, né, do do não se sentir bem e tudo mais, é isso, né, você conseguir também perceber literalmente como uma onda, eu só, enfim, lembrei da música, mas é como uma onda, Hum, né, ela vem muito forte, ela vem, às vezes pode dar uma quebrada legal, mas vai passar, né? Então precisa ai, ter esse conceito de que vai passar. E se tá muito difícil de passar, tá com muito sofrimento, procura ajuda. Porque hum. existe sim condições e formas, né? Obviamente profissionais, enfim, que a gente consegue fazer com que isso passe. Então, realmente levar as coisas de uma maneira dentro do possível, né, mais leve, auxilia bastante. E se tiver difícil, procurar ajuda profissional. Perfeito, acho que temos. O terapia de grupo é aquele momento do programa em que a gente dá dica de filme, de série, de livro, de textos, de podcasts, qualquer coisa que ajude a ampliar a reflexão e continuar a discussão em casa. Eu trago um filme bem novo, bem adulto, na verdade, Vida de Inseto, né, que é um filme da Pixar, mas tipo, é bem animação Pixar mesmo, né, conta uma história de uma formiguinha, e aí ela causou uma problema na colmeia, enfim. Mas era uma formiga que era diferente das demais, ela também era muito sonhadora, né, ela tinha um objetivo e ninguém acreditou ali nela naquele meio. E aí vai como muitas histórias de herói, né, e aí eu não tiro essa questão do roteiro, tals, né, de ter uma crescente, enfim. Mas também mostra o quanto, né, quanto a sociedade de modo geral, né, dá para fazer um paralelo, tenta colocar a gente em caixa, e o quanto a gente tenta de alguma maneira também seguir esses padrões, e o quanto isso vai formando quem a gente é, e o sofrimento de quando a gente não se encaixa, né. Eu acho que é para criança, né, fofinho, enfim, mas eu acho que traz essa reflexão que é muito como eu entendo, né, esse conceito de autoestima, como eu me vejo e o quanto que as pessoas também, nesse reflexo entre eu e o outro, também vai auxiliando, né, e depois é muito difícil a gente sair das caixas que deram pra gente, né. Muito bom esse filme. Em contrapartida, o que eu trago também um livro que é um livro que estourou, não sei se foi em 2019, 2020, mas é recente, que é Circe, é da Madeleine Miller, e é uma releitura da Odisseia, do ponto de vista da Circe.
É muito interessante, né, porque, a Circe ela é uma deusa de segunda categoria, quando a gente pensa, na hierarquia, né, da mitologia grega, porque ela é filha de um titã com uma ninfa, né, enfim. E o como ela vai se descobrindo nisso, então de uma existência que para ela era super calada, bastante embotada, né, e vai percebendo o espaço que a mulher tem dentro daquele círculo, enfim, e depois vai mostrando conforme o empoderamento dela, né, como ela se vê, o poder que ela tem. E num dado momento, uma frase que me marcou muito no livro é que vem um deus de alta categoria, né, Hermes, procurá-la e ela tá num lugar que é dela, e ele chega querendo mandar nela. E ela vira e fala assim: "Você não vai me calar no meu próprio espaço", né. Então, de uma pessoa que nem entendia que ela era um ser, né, a gente consegue ver ela entendendo quem ela é, criando um autoconceito, em cima desse autoconceito, valorizando a si mesma e ainda, né, dando um outro passo que é a empoderação. Então, assim, eu achei uma narrativa extremamente bem construída e que consegue trazer um pouquinho aí de todos os conceitos que a gente trouxe. Sem contar que é uma leitura muito legal e para quem gosta de mitologia grega, vai contando todos os passos. Eu super recomendo, eu amei o livro. Chegou, sei lá, na metade, assim, eu não consegui parar de ler. Foi bem devorando mesmo, adorei. Eu vou trazer a minissérie da Netflix, A Vida e a História de Madame C.J. Walker. O próprio título já fala, né? Vai contar a história, né, dela. A primeira mulher negra a se tornar milionária por seu próprio esforço nos Estados Unidos. A minissérie vai trazer conceitos de empoderamento, de empreendedorismo feminino e também numa época onde a mulher, principalmente as negras, né, eram totalmente anuladas. A minissérie ela é baseada na bibliografia, né, escrita pela bisneta, no caso da Sarah, né, e peraí que eu me perdi aqui. É baseada na bibliografia escrita pela bisneta, né, dela. E só que assim, até tiveram algumas críticas também, porque eu assistindo também a série, eu fiquei com essa sensação de que tinha muito mais história para ser contado em relação aos episódios que colocaram no ar, né? E tem aí também, eu vi um pouco de diversas críticas em relação ao conteúdo realmente da biografia e que foi muito pouco explorado na minissérie. Eu não li a bibliografia, preciso ler ainda, mas a série ela é muito boa e você termina realmente com essa vontade de querer de repente saber um pouco mais a fundo. Parece que as coisas correm muito rápido, né? Vai de uma maneira muito acelerada também. São episódios também bem curtinhos, rapidinho, dá pra assistir. Enfim, gostei bastante, vale super a pena, uma grande história de superação, de toda essa questão também que a gente está trazendo hoje também. Trago um episódio, né, do podcast do Mamilos, que é o 297, Quem Cuida de Mim, né? Eu vejo como um episódio literalmente dar continuidade nisso que a gente está trazendo hoje, né? Não vai falar efetivamente sobre a questão da autoestima, mas vai dar toda uma continuidade disso, no sentido, né, do que a gente falou de responsabilidade, né? Então, de quem que é essa responsabilidade, como que é essa responsabilidade sobre o cuidar de mim, o cuidar do outro, né, no mundo, né, no social, realmente como que ser tratado. Então, é um episódio muito legal, muito bacana para você realmente se aprofundar mais no tema. É isso. A primeira dica que eu trago é a série Pose. Está na Netflix nesse momento, mas eu não sei se permanece lá com a chegada da HBO Max.
né? Aliás, como é que é o nome? Stars? Star, né? No idea. Que é a Ah, eu Fox. acho que é. Tenho certeza também. Com a chegada do novo streaming, né? Com os conteúdos da Fox, eu não sei se permanece lá. É uma produção do Ryan Murphy, então tem um tiquinho de novelesco, né? Mas Pose se passa nos anos 80 e conta a história de uma comunidade que é bastante marginalizada, que conta histórias de pessoas da cultura de baile dos anos 80 e 90 nos Estados Unidos. Então são histórias de mulheres trans, são histórias de travestis, de drag queens, Interessante. de homens gays, e falando sobre e vai contando essas histórias, mostrando perspectivas muito humanas. A estética da série é maravilhosa. As atuações também são maravilhosas. Eles fizeram a escolha acertada de trazer pessoas trans para fazer papel de pessoas trans. O que é raro e diferente. Uhum. E aí vai mostrando o quanto que essas pessoas vão encontrando maneiras de preservar a própria identidade, a própria autoestima, mesmo quando toda a sociedade coloca eles como sub-humanos. Eu recomendo Pose. Primeiro porque o enredo é ótimo, as atuações são ótimas, a estética é maravilhosa. Mas também porque são narrativas diferentes do que a gente está habituado a ver. Não existe muita representação desse universo. Então, é bom pluralizar as narrativas que a gente tem contato. E segundo, e em outro ponto, para mostrar o quanto que as pessoas ao nosso redor podem ajudar a gente a manter uma relação positiva com a gente mesmo, mesmo quando o mundo não favorece. Ai, que bonito. Eu gosto muito de Nossa. Pose. Fora os Eu não looks, tinha é tudo ouvido alguém maravilhoso. falando. Eu já tinha ouvido No muitas Wanda eles pessoas sempre falam, né? comentam. Acho que sim, já tinha ouvido falar bastante, mas não dessa forma, assim. Muito legal. Tem Bonita e tão apaixonada. tem umas palhaçadas lá, então, sei lá, primeiro episódio, eles se escondem dentro de um museu pra roubar as roupas que estavam numa exposição no museu de realeza pra eles poderem participar de um desfile. E, tipo, quase são presos. Tem umas palhaçadas. Mas, por exemplo, lida com HIV nos anos 80, as pessoas morrendo, né? Receber o diagnóstico de HIV é uma sentença de morte. Você se. É uma série muito boa, eu recomendo. É, as minhas próximas dicas são menos engajadas, são menos ativistas, né? A primeira dica que eu trago é o Diário de Bridget Jones. Não importa se é o livro ou se é o filme, tem qualidades muito diferentes, mas dá para apreciar nos dois formatos. E Bridget Jones é bacana porque ela passa o filme, conta a história de uma mulher toda destrambelhada, né? Ela é cheia de defeitos, então ela tá acima do peso, ela tem uma carreira medíocre. Ela é obcecada por arrumar um namorado, ela tem uma família toda esquisita. E aí ela passa o filme inteiro tentando se colocar em ordem, mas de uma maneira muito restritiva, né? Então ela vai fazendo no diário dela, anotando quantos cigarros ela fuma, quantas unidades de bebida ela bebe, e todos os dias ela se pesa e vai relatando as relações dela ao redor. E aí, o fato de que ela atribui o valor dela enquanto pessoa num parceiro, coloca ela em muita enrascada. Até o momento fatídico em que alguém vira para ela e fala: Eu gosto de você do jeito que você é. E até gera estranheza, gera um choque, né? Eu não considero spoiler porque esse filme também já faz um tempinho, né? Mas caso alguém não tenha visto, é sempre bom falar nas entrelinhas. E até causa uma estranheza pra ela e pros amigos dela, né? Do tipo, mas como assim? Gosta de você do jeito que você é, sem mudar nada? Sem que você fosse mais alta, mais magra? Que você fosse mais inteligente? Nada disso? Ela também tem toda uma questão de ser meio que De faixa desajeitada, burra, destrambelhada, né? de passar vergonha Desvalorização facilmente. total ali. De passar vergonha facilmente. Ela se sabota horrores ao longo do filme.
e do livro, né? E aí tem esse momento. Claro que ia ser muito mais legal ela descobrir isso nela mesma, né? Mas entendendo que ela nunca seria capaz de valorizar ela por ela mesma, né? Ter esse momento em que um outro valoriza, né? E que ela percebe que talvez não fosse necessário fazer tantas alterações para que ela fosse digna de amor, é bacana. Ele não valida todos os receios, né? E tudo que ela imaginava. Só que Aí dá um tilt, né? só que sem dar uma de louco e achar que ela não tem defeitos. Não, ela continua sendo desastrada, destrambelhada, inconveniente, exagerada. Ela continua tudo isso. Mas isso não quer dizer. Mas isso não faz com que ele deixe de amá-la, né? Isso é bem bacana. Porque amar é isso também, né? É você É, olhar e ver o que a pessoa tem de legal e entender se você consegue lidar e conviver com o que ela não tem de tão legal assim, né? Aguarde num dos próximos episódios próximos de você. Falaremos sobre amor. Ju, sim. love is in the air. Opa! Tananana. A outra dica que eu trago também é um filme que não é tão recente. Também é um filme bobinho, que é Legalmente Loira. E é engraçado falar sobre autoestima com esse filme, né? Mas o que é bacana? Então conta a história dessa menina que é loira, moradora da Califórnia, toda perua, e que sempre foi valorizada pela aparência dela. E ela leva um pé na bunda, e aí ela resolve lutar por este amor. Só que esse cara foi para uma faculdade de elite em outro lado do país, onde todo mundo é muito sério, muito intelectual. E ela resolve que ela vai também, né? Ela vai atrás dele. E aí, quando ela vai para esse contexto, as pessoas estranham muito o fato de que ela gosta de coisas cor-de-rosa, que ela gosta de coisas com frufru, que ela é efusiva, e ela faz um movimento de achar que ela precisava romper com características essenciais dela para se encaixar nesse ambiente, para ser boa na graduação dela, no trabalho dela, e para conquistar o cara. Até tem um momento ali de competição feminina, porque tem uma outra mulher que tem todas essas características, né? Mas aí tem um momento dela se tocar, que é justamente pelo fato dela ser do jeito que ela é, que gosta de coisa rosa, de frufru, disso, daquilo outro, que o fato de que ela é confortável com essas características nela mesma faz toda a diferença, né? Ela efetivamente consegue mais do que a expectativa dela, ela consegue coisas que são reais. Então, nesse ponto, eu acho Legalmente Loira muito legal. Eu adoro o filme também. Não envelheceu mal, né? Não. Tem uma outra coisinha, como todo filme tem uma outra coisinha, né? Bridget Jones tem tanto comentário autodepreciativo, gordofóbico, que não tá na história, né? Nossa! Mas 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 ainda assim vale, é mas bom. vale. Então, o bom da Contexto gente. geral fica bom. Um filme como Bridget Jones nunca seria produzido hoje em dia. Exato. Mas, ao mesmo tempo, é bom que a gente perceba as coisas problemáticas que teve na obra tal, e entender que se hoje a gente tem um outro tipo de representação, é porque esse tipo de representação veio antes. E ela é humana, né? É uma comédia romântica com uma mulher muito normal, Muito normal. com probleminha de autoestima, assim, insegura com a celulite. Probleminha? O probleminha é ótimo, né? Assim, que mete os pés pelas mãos, que não sabe muito bem o que vai fazer da carreira, só que faz umas escolhas questionáveis. Eu gosto muito de Bridget Jones como uma leitura mais humana de Orgulho e Preconceito. Porque por mais que eu goste muito de Orgulho e Preconceito, a Elizabeth Bennet, ela não tem defeitos, né? Ela é toda certa. O único Sim. defeito que ela tem é o orgulho, né? E o preconceito. Agora, a Bridget Jones, ela é um acumulado de falhas. E ela é maravilhosa mesmo assim. A mesma coisa que a Elle Woods, né, de Legalmente Loira. Ela é um acumulado de frufrus e frescuras, um monte de coisa que a gente atribui à futilidade, mas ela é tão inteligente quanto a menina que só veste cinza e só veste tailleur. Então, eu gosto muito dessas duas obras porque são uma proposta humana, sabe?
tava me lembrando aqui, e eu acho que é válido, assim, né? Não vou nem ficar falando muito também, porque a gente já falou em outros episódios, né? Mas da série Coisa Mais Linda, da Netflix. E eu acho que cabe muito bem, porque a gente está falando hoje nessa construção das 4, né? Entra muito a questão também, né, de sororidade, mas das 4 também se redescobrirem, buscarem realmente essa autoaceitação, essa validação de si mesmo. E, inclusive, até uma delas, cadê? Deixa eu ver se eu lembrava aqui o nome dela. A Teresa, né? Que é a Mel Lisboa, né? Que no começo aparece como, nossa, super, né, super empoderada, super, entre aspas, né? Perfeita, enfim, tudo mais. Não. E ela vai, depois de um tempo, começando a entrar em contato com, né, algumas fragilidades aí dela, do relacionamento e tudo mais. E elas vão se construindo em conjunto. Eu lembrei, né? A gente trouxe, acho que até recentemente, essa indicação, mas vale bastante pro episódio de hoje também. Um outro que a gente trouxe até cansar, mas que também valeria, é o Nada Ortodoxa, né? Sim, lembrei. Vale, Sim, tinha pensado nesse também. Aliás, Vale Nada muito. Ortodoxo a gente falou, acho que no primeiro e no segundo. Faz A muito gente- tempo já. É válido, é válido. A gente falou, tipo, em uns 2 ou 3 episódios, então deixa Falou. quieto. Eu lembro só de um lá no Não. comecinho, mas ok. A Minha gente- memória é de peixe. A gente trouxe uns 2 ou 3 Que a episódios. gente trouxe e também cabe a Felicidade por um Fio, né? Também cabe. É, E a mas gente isso é também já muito- trouxe umas 2 muito- vezes. Então, Felicidade por um Fio, eu tinha nossa. pensado em falar, mas aí eu também já tinha trazido as 2 vezes, eu falei, não, deixa quieto. Mas Coisa Vou dar uma Mais Linda, variada. eu acho, mas Coisa Mais Linda eu acho que é muito válido, Ele é muito válido menção mesmo. honrosa. E Nada Ortodoxa também, concordo, menção honrosa. E Felicidade por um Fio também. Concordo, menção Menção honrosa. honrosa. O podcast Ato Falho tem trilha sonora da Ben Sound e a identidade visual é do Douglas Refundini. O podcast Ato Falho vai ao ar toda terça-feira às 9 da manhã nas principais plataformas de streaming. Eu sou a Beatriz Monteiro Eu sou a Erin Corrêa. Sou a Gisele Oliveira. e para se manter em dia com o programa é só seguir o @podcast Ato Falho nas redes sociais. Até semana que vem. Beijo! Beijinho. Tchau!